Amém? Graça e paz, queridas. Amém? Eu tenho que dizer que eu estou constrangida pela presença de Deus nesse lugar. Às vezes nós vamos em alguns lugares e tem que se fazer um esforço para se sentir a presença de Deus, para fazer com que as pessoas clamem pela presença de Deus. Mas eu tenho que dizer para vocês, antes de qualquer coisa, que o Espírito do Senhor está aqui. E mesmo antes aqui, quando nós estávamos orando aqui na frente, eu senti muito forte no meu coração que Deus encontrou nesse lugar corações abertos para receber aquilo que Ele tem para fazer nessa noite. E o Espírito Santo, querido, Ele não lança ninguém fora, Ele não rejeita ninguém, Ele não despreza ninguém. Então, nesta noite, você precisa saber que Deus tem um encontro com você, que o amor de Deus tem um encontro com a sua vida. Então eu queria que nesse momento, antes de nós entrarmos propriamente na palavra, você fechasse seus olhos mais um pouquinho. Nós já adoramos, nós já oramos, mas nós precisamos honrar essa presença do Espírito Santo que está aqui. Então feche seus olhos e coloque toda a sua atenção, todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos na presença do doce Espírito que está nesse lugar. E agradeça a Ele pela oportunidade de estar aqui com saúde, com vida, pela oportunidade de conhecer ao Senhor, de ter sido lavado pelo sangue de Jesus e ter acesso à presença de Deus nessa noite. Agradeça a Ele por você estar aqui, por aquilo que Ele vai fazer, por essa irmã que está aí do seu lado, pela sua família, pela sua saúde, pelos pastores desta igreja, por essa igreja onde o Senhor te colocou e esse lugar que Deus tem usado para fazer você crescer na fé, para edificar a sua vida. E comece a elogiar o Senhor, querido. Comece a levantar a Ele palavras de amor, de gratidão. Oh Deus, Tu és tão bom, Tu és tão grande, Tu és tão poderoso. Deus, Tu és tão maravilhoso, Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso escudo. Tu és a nossa esperança. Jesus, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, o amado da nossa alma. Jesus, Tu és o nosso herói. Tu és aquele que venceu a morte, que ressuscitou, garantindo a vida para nós. Espírito Santo, Tu és o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso professor, o nosso ajudador, o nosso intercessor. Espírito Santo, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que você se move aqui nessa noite. E nós queremos honrar a sua presença. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Não é nada sobre nós, Deus, é tudo sobre você. Tudo diz respeito a você. É tudo por ti, para ti, por meio de ti. Nós louvamos o Teu nome, nós Te amamos, Senhor. Nós estamos aqui felizes e gratos porque nós Te amamos. E não existe outro lugar onde nós desejássemos estar mais do que aqui nessa noite. Porque nós estamos num encontro contigo. Nós Te amamos, Senhor, Tu és bendito. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o nosso papai, Tu és o nosso amor maior, nós Te amamos e nós damos total liberdade para o Senhor nessa noite. Espírito Santo, nós damos total liberdade para aquilo que o Senhor deseja fazer aqui nessa noite, para aquilo que o Senhor deseja ministrar aqui nessa noite. Nós declaramos que essa reunião é Tua, que nós estamos aqui por causa de Ti e Te pedimos, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, nós queremos sair daqui nessa noite mais parecidos com Jesus. Revela-nos Jesus, Espírito Santo. Revela-nos o Pai. Revela-nos a palavra e transforma o nosso interior para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, mais um. Vocês não reparem que eu tomo bastante água, tá? Enquanto eu falo. Graça e paz mais uma vez. Meu nome é Débora. Estou aqui com a minha mamãe e com a Tina, que é uma amiga, intercessora, parceira. Eu sou da igreja Casa de Adoração, pastor Guto, pastora Rebeca. Transmito o abraço deles a vocês. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje, trazendo algo que eu acredito que Deus realmente deseja falar no coração de cada uma de nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 5.
E nós vamos falar nessa noite sobre sermos mulheres cheias de esperança. Sobre termos um coração cheio de esperança. Nessa noite, Deus deseja restaurar a esperança de corações aqui nesse lugar. Nessa noite, o Senhor me disse que Ele teria um encontro de amor com cada uma de nós, com o objetivo de trazer de volta esperança para corações cansados, corações abatidos, corações feridos, corações desanimados. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não nos decepciona. Algumas traduções dizem, não nos confunde. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vou ler mais uma vez. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? E eu queria que primeiramente você começasse a pensar junto comigo no significado de esperança. O que é esperança? O que significa a palavra ou o sentimento esperança? De acordo com o dicionário, esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. A primeira canção que a Rosana cantou aqui nessa noite, a hora que ela começou a cantar, eu falei, realmente, Senhor, o seu desejo nessa noite é falarmos sobre isso. Queridos, esperança é aquele sentimento gostoso, aquele sentimento bom que nós temos no nosso coração, que nos faz acreditar que algo que nós desejamos ou que algo que nos foi prometido vai acontecer. Esperança é algo que nos mantém animados, nos mantém fortalecidos, nos mantém firmes em uma promessa de Deus ou de uma pessoa. Quando alguém diz para você, olha, quando você diz para uma criança, olha, no final de semana a gente vai no parque tomar sorvete, brincar, aquela criança se enche de esperança. E vai chegar o final de semana, ou antes disso, se ela não souber ainda contar, na segunda-feira ela vai te falar, é hoje. Na terça-feira ela vai te falar, é hoje. Porque o coração dela está cheio de esperança, porque você prometeu e você vai cumprir. A criança acredita assim. Nós que quando crescemos, deixamos de acreditar dessa maneira nas coisas que Deus nos prometeu. Mas nós deveríamos continuar acreditando, como as crianças acreditam nas promessas dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos seus amigos. A Bíblia fala que o nosso coração deve ser como de uma criança, porque a criança ela confia pura e simplesmente. E ela depende totalmente, sem medo algum, daqueles que cuidam dela. Então, esperança é aquilo que nós sentimos no nosso coração, que nós temos certeza que vai acontecer. A esperança ela não duvida. Ela não fala, mas e se? Mas e se não der? A esperança nos mantém confiantes, nos mantém acreditando, nos mantém batalhando, nos mantém esperando, nos mantém firmes, aquele que nos fez a promessa. Amém? Agora vamos pensar bem francamente, é fácil ter esperança nos dias de hoje? Nós estamos finalizando o mês de setembro, que é o chamado Setembro Amarelo, onde se trabalha na prevenção ao suicídio. E quantas pessoas nós temos visto, queridos? Quantas histórias têm sido encerradas antes do tempo por falta de esperança? Porque nós vivemos em tempos difíceis, nós vivemos em tempos em que não é fácil ter esperança. Nós vivemos em tempos que todos os dias nós somos desafiados a nos manter com o coração cheio de esperança. Mas a esperança hoje, infelizmente, é algo raro. Muitas vezes, quando você fala num lugar onde tem mais pessoas que você tem esperança de algo, você pode ser até ridicularizado. Às vezes, você tem esperança na transformação do nosso país, na mudança do Brasil, na mudança da sua família, na transformação de alguém que tem andado atualmente em caminhos tortuosos. Quando você tem esperança na transformação, o que nós escutamos? Para disso. Você acredita nisso mesmo? Fulano está te enrolando, o Brasil não tem jeito, não vai para frente, o teu trabalho não vai para frente, o seu casamento não tem mais jeito, separa do seu marido, desiste desse filho, desiste desse sonho, desiste da faculdade, porque não há esperança. É ou não é? Vamos ser sinceros. Quantas vezes nós somos desafiados a duvidar das coisas que Deus prometeu e das coisas que nós desejamos? Porque o meio que nós vivemos hoje, ele nos puxa
contra a esperança. Enquanto a palavra de Deus nos estimula a crer, a confiar, a depender, a esperar, a crer num Deus fiel, num Deus de promessas, o mundo que nós estamos faz totalmente o contrário. E às vezes nós acreditamos em algo com sinceridade, mas de tanto conviver num ambiente pessimista, num ambiente em que as pessoas não acreditam, nós vamos murchando, e a hora que a gente vê, a gente está reclamando igual as demais pessoas. A gente está duvidando igualzinho. E a gente vai levando a vida como dá. Deixa as coisas acontecerem, se der certo tudo bem, se não der certo tudo bem também, porque nós perdemos a capacidade de ter esperança. Nós perdemos a expectativa de coisas boas acontecerem. Às vezes nós saímos de casa para trabalhar, já com aquele pensamento, poxa vida, hoje o dia vai ser difícil, eu tenho isso para fazer, não vai dar tempo de fazer tudo, eu não vou conseguir, não vai dar certo. A gente já sai com esse pensamento. Ao invés de nós sairmos declarando sobre o nosso dia, que será um dia abençoado, que será um dia cheio da presença de Deus, que será um dia próspero, que será um dia de conexões abençoadas por Deus na nossa vida, que será um dia produtivo. O meu esposo, todos os dias, quando nós saímos de casa, eu trabalho numa cidade vizinha, e ele me deixa no ponto em que o ônibus da empresa nos pega para trabalhar, e a gente vai no carro falando, e eu vou falando, amor, um dia abençoado para você, hoje vai dar tudo certo. Sabe aquele dia que você tem assim um cronograma que dá medo, que você nem conta para não assustar, e você nem fica pensando, porque senão você não sabe por onde começa? Então a gente sai falando, vai dar tudo certo, Deus vai nos honrar, Deus vai nos dar sabedoria, a gente vai saber o que fazer primeiro. Eu peço muito isso para Deus, me ajuda a organizar as minhas tarefas, porque tem dia que é difícil. E a gente às vezes acha que só precisa ter esperança em coisas grandes. Mas nós temos que ter esperança em tudo, querido. Não é só na cura do câncer que você tem que ter esperança. Mas você tem que ter esperança nos boletos que você tem para pagar todo mês, que vai dar tudo certo. Você tem que ter esperança na boa educação dos teus filhos. Você tem que ter esperança no vestibular que você vai prestar e que você vai passar e que vai dar tudo certo. Mas o meio que nós vivemos nos leva a ter outro tipo de sentimento. Ao ponto de que milhares de pessoas, infelizmente, têm tirado a sua própria vida por falta de esperança. Queridos, existem filhos ficando órfãos porque os seus pais perderam a esperança. Existem sonhos que não vão ser realizados porque, por falta de esperança, vidas foram interrompidas. Mas nós precisamos nos levantar como pessoas cheias de esperança, como mulheres cheias de esperança. Querida, a mulher tem o poder de influenciar. Não só a sua casa, não só o seu esposo, não só os seus filhos, mas onde ela passa. Nós vivemos num tempo em que se fala do empoderamento da mulher, da ascensão feminina, dos direitos iguais. Eu não vou entrar nesse mérito, porque muita coisa é boa, mas muita coisa foge do contexto bíblico. Mas uma coisa é fato, as mulheres têm cada vez mais voz na nossa sociedade. Agora, qual é o tipo de voz que nós temos sido? Uma voz de esperança ou uma voz de reclamação? Porque a gente tem que ser sincera que a gente fala. A gente usa muito esse órgão que Deus nos deu, essa língua, a gente fala. Ou se fala. Onde a gente vai, a gente faz amizade, a gente conversa, a gente fala, a gente dá opinião, a gente entende, tudo. Agora, o que é que nós temos falado? As nossas palavras têm semeado esperança ou as nossas palavras têm ido no coro do geral, que é contra a esperança, que é uma palavra de desespero, que é uma palavra de não vai dar certo, não tem jeito. Sobre o nosso país, gente, se você for... Tem dia que não dá para assistir jornal. Porque se você for prestar atenção em tudo aquilo, se você for participar das rodas que estão falando sobre isso, você fala, gente... Às vezes você parece o ridículo. É ou não é? A trouxa que está falando, não, o Brasil vai mudar, não, vai dar tudo certo, não, a minha empresa vai crescer, não... Os outros falam assim, gente, que mundo que essa pessoa vive? Então, não é fácil ter esperança nos dias de hoje. Concordam? Então, nós falamos o que é esperança. Nós falamos que não é fácil ter esperança. E agora eu quero te perguntar, por que nós chegamos nesse ponto? Por que nós não temos esperança tão facilmente? O que foi que aconteceu, ou o que é que acontece, que rouba a nossa esperança? Eu coloquei alguns pontos aqui, existem muitos outros, mas para que a gente possa raciocinar sobre isso junto. Uma coisa que rouba a nossa esperança é quando nós sofremos uma decepção. Quando nós nos decepcionamos com algo anteriormente, parece que aquilo tem o poder de roubar toda a nossa esperança, ao ponto de que nós tenhamos medo de tentar novamente.
Nós tenhamos medo de insistir naquilo, porque nós nos decepcionamos. Muitas vezes nós perdemos a esperança porque nós já fomos enganadas. Pessoas já nos usaram. Pessoas já abusaram da nossa inocência, da nossa pureza, da verdade com que nós a servimos. E por isso nós nos decepcionamos de tal maneira que nós perdemos a esperança. Quando nós nos frustramos por expectativas não atendidas. Quem aqui tem alguma oração que não foi respondida? Levanta a sua mão. Todas vocês têm toda... Ah, bom, achei que era só eu. Eu tenho várias orações que não foram respondidas ainda. E tem algumas que foram respondidas com um não. Você que é mãe, você fala sim para o seu filho a todo momento? E você deixa de amá-lo porque você disse não? Você continua amando, mas você diz não. Por quê? Porque você está educando o seu filho. E de repente, naquele momento, o correto era dizer não. Seu filho de 3 anos, 2 anos, sei lá, quiser brincar com uma faca, você vai falar sim? Não. Você vai falar não. Mas ele não vai entender, querido. Ele não vai entender porque para ele, meu irmãozinho mais velho usa, papai e mamãe usa, por que eu não posso usar? Ele não vai entender. E você pode morrer de explicar, ele não vai entender, porque ele quer brincar com a faca. Mas você diz não, você tira da mão dele, você põe de castigo, você faz o que for preciso. Porque por amor ao seu filho, você está protegendo. Deus faz a mesma coisa com a gente, querido. Quando Deus nos diz não a respeito de alguma coisa, Ele está nos protegendo de algo que nesse momento, talvez você não entenda. Não é todo não que você dá para os seus filhos que você explica o motivo, é? Tem hora que é não, por quê? Por que não? Então Deus, querida, não tem obrigação de nos explicar os nãos dele. Deus não tem o dever de nos dar satisfação da maneira como ele trabalha conosco. O oleiro não explica para o vaso o que ele está fazendo. E a Bíblia diz que nós somos o barro nas mãos do oleiro. Então, minha querida, se você recebeu um não de Deus em alguma área da sua vida, eu tenho vários nãos que eu já recebi. Ou se existem orações que ainda não foram atendidas e a sua expectativa foi frustrada por causa disso, talvez você possa ter perdido a esperança. Outra coisa que faz com que nós podemos perder a esperança, quando nós, já falamos um pouco sobre isso, somos ridicularizados pela nossa fé, pela nossa esperança. Somos incompreendidos e isso é normal, querido. Nem Jesus era compreendido e era aceito em todos os lugares que ele ia. Nós também passamos por isso. Então, às vezes, você era aquela pessoa positiva, para frente, animada, que tudo vai dar certo. Sabe aquele otimista da turma? Mas de tantas pessoas falarem, para com isso, deixa disso, é tonta. Já ouviu isso? Você é tonta por pensar assim? Vê se tem mais alguém pensando assim. Nós somos ridicularizadas. E o ambiente que nós estamos nos contamina. Isso faz com que a gente perca a esperança. Então, queridas, decepções, frustrações, quando nós fomos enganadas, quando nós fomos envergonhadas, quando nós somos minoria, quando nós tivemos orações negadas ou não atendidas pelo Senhor, nós podemos perder a esperança. E nós podemos, às vezes ela está quase, tem aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre. A esperança de Deus, ela não morre. Isso é mentira do diabo. A esperança não é a última que morre, é a esperança que vem de Deus, que é essa que nós lemos nesse texto, que nós vamos falar nessa noite. Ela não morre, ela vai até o final, ela nos sustenta até o final, até que a gente receba a coroa da vida. Sem desistir, sem desanimar, a esperança que Deus coloca no nosso coração, a que Deus coloca, não é aquela que a gente encontra em livros de autoajuda, não é aquela que a gente encontra com a nossa própria força, numa conversa com um amigo. Eu estou dizendo da esperança que Deus coloca no nosso coração. Essa não morre. E ela nos sustenta, e ela nos ajuda até o fim. Amém? Por que nós devemos ter esperança? Nós falamos o que é esperança. Nós falamos que não é fácil ter a esperança, que nós muitas vezes passamos por diversas coisas que nos roubam essa esperança. Mas por que a gente tem que ter a bendita da esperança dentro de nós? Quero que você leia comigo 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. E o primeiro motivo que nós devemos nos apegar para ter esperança é para que nós não desanimemos. Para nós não desanimarmos, nós devemos ter esperança no nosso coração. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz: por isso não desanimamos.
embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, você precisa ter esperança no seu coração, para que você não desanime diante das suas lutas, para que você não desfaleça, para que você não se entregue, para que você não se renda, para que você não abandone. Você precisa ter esperança no seu coração. E como esse texto disse, fixamos os nossos olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório. Esse texto ainda disse que os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Quando? Quando eles são comparados com a glória que está por vir. Porque essa glória é muito maior do que todos eles. Sabe o que você tem que fazer, minha querida? Você tem que olhar para cada situação que você está passando, que está te espremendo, te pressionando, te diminuindo, te entristecendo. E você tem que olhar para ela sobre essa ótica. Você vai passar. É momentâneo. Eu não vou morrer nesse deserto. Eu não vou morrer com esse problema. Isso vai passar. E a glória que isso vai produzir não pode se comparar. Queridas, existem glórias que nós vamos viver, que só podem ser produzidas na luta. Existem experiências com Deus e histórias que nós teremos para contar, para impactar outras pessoas, que só podem ser aprendidas na luta. Como é que a gente pode reconhecer a vitória se a gente não passar pela luta? É ou não é? Quando as coisas são fáceis, a gente não dá nem glória a Deus, porque a gente, foi fácil, eu mesmo que fiz, a gente nem repara que aconteceu. Mas quando é sofrido, quando tem uma dificuldade, quando é suado, quando você jejuou, você orou, você profetizou, você lutou, quando acontece, o que nós fazemos? Nós damos glória a Deus. Nós somos daí um motivo de testemunho. E nós podemos dizer, Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida, porque eu também estava assim, olha o que Deus fez comigo, porque algo acontece. Mas no momento que a gente está passando por aquela tribulação, a gente acha que vai morrer. É ou não é? Quem já passou por algo que você falou, vou morrer? Queridos, já passei por vários, que você olha e você fala assim, dessa não passa, dessa não vai dar. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu nunca mais vou sorrir como um dia eu sorri. Eu nunca mais vou sonhar. Eu nunca mais vou me relacionar. Eu nunca mais vou confiar. É ou não é? A gente acha que vai morrer. Até que passa um tempo, você fala, nossa, passei. Sobrevivi. E daí você passa, se você passar com Jesus, a ser aquela pessoa que encoraja outras que estão passando pela mesma coisa. Então não se esqueça disso. Essa situação, pensa nela agora. Essa dificuldade, essa tristeza, é isso que está pesando no seu coração. A Bíblia diz que é leve e momentâneo. Vai passar. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai ser destruído nem consumido por ele. Vai passar. E você não pode desanimar. Por isso que você tem que ter essa esperança no seu coração. Hoje eu estou aqui para dizer para você, não desanime, não desista. Não desista do seu casamento, não desista do seu ministério, não desista da sua igreja, não desista dos seus filhos, não desista da sua faculdade, não desista do seu trabalho, não desista de você. Quantas vezes nós mulheres cuidamos de tantas coisas, é marido, é filho, é emprego, é ministério, é cachorro, é o pai, é o irmão, tantas coisas, e nós, na hora que percebemos, desistimos de nós. Não nos cuidamos, não nos alimentamos bem, não nos exercitamos, não dormimos bem, porque nós estamos ocupadas, cuidando de tantas coisas, e nós ficamos esquecidas. Querida, não desista de você. Não desista do que Deus tem para você. E isso é grande e é poderoso. Deus quer usar cada uma de nós. Algumas em cima de um púlpito, outras numa sala de aula, outras num hospital, outras no comércio, outras como empreendedoras. Deus quer usar cada uma de nós, mas não desista de você. Não desanime, deixe que a esperança que só Deus pode gerar enche o seu coração nessa noite, amém? Segundo motivo que nós devemos ter esperança, porque Deus é fiel. Números 23:19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E eu me lembro da canção que a Rosana cantou quando leio esse versículo.
Querida, eu não tenho nem o que falar disso. Acaso ele fala e deixa de agir? Pergunta isso para a sua alma. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deixa eu te dizer uma coisa, se você for decepcionada por alguém que te fez uma promessa e não cumpriu, você está achando que Deus é assim? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se prometeram te proteger e não protegeram. Se prometeram te promover e não promoveram. Se prometeram te amar e não te amaram. Deus não é igual a essas pessoas. Deus não mente, Deus não se arrepende. E o que Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai agir. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O que foi que Deus te prometeu? O que foi que Deus te prometeu? Quando você estava lendo a sua Bíblia lá na sua casa, o que foi que Deus te prometeu? Naquele retiro que você foi, quando você era jovem, Deus usou aquele profeta para te entregar uma palavra. O que foi que Deus te prometeu? Naquele momento de oração que você estava ajoelhada no seu quarto, ninguém vendo, você derramando as suas lágrimas. O que foi que Deus te prometeu? Quando você veio aqui no culto e o seu pastor estava pregando e Deus falou com você, o que foi que Deus te prometeu? Quais foram as promessas que Ele fez para você? Cada uma delas, Ele não é homem para ter mentido e nem para ter se arrependido. Ah, mas eu fiz isso. Querida, não interessa, a palavra de Deus não volta vazia. E o que Ele disse, Ele vai cumprir. Cada uma dessas promessas. Ah, mas eu já estou velha. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho estudo. Ah, mas eu sou tímida. Não interessa. Cada uma das promessas que Deus fez para você, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Nós não estamos mais acostumados a confiar nas palavras, porque as pessoas hoje não valorizam mais as palavras. Antigamente não tinha contrato para compra e venda de imóvel, para se firmar um acordo. Antes era no fio do bigode, como se falava, não era? Antes era na palavra. O homem empenhava a sua palavra e você podia ter certeza que ele ia cumprir. Hoje, infelizmente, não é assim. Hoje é comum se prometer, até como mães, muitas vezes você não promete alguma coisa para o seu filho só para ele parar de chorar. Porque ele está dando um bafão no supermercado, você promete que depois você vai fazer alguma coisa e depois... Você nem lembra que você falou, porque nós perdemos o valor da palavra empenhada. Mas Deus não, querida. Deus não. Então não importa, não interessa o que você já ouviu de homens que não se cumpriu e que feriu o seu coração. Tudo o que Deus te falou, Ele vai cumprir. Tudo o que Deus prometeu para a sua vida, querida, é tudo. Não é só as promessas mais fáceis, são todas as promessas. Ele vai cumprir. Eu não sei te falar quando, eu não sei te falar como, eu não sei te falar através de quem, mas Ele vai cumprir. Ele prometeu te prosperar e você está desempregada, Ele vai cumprir, querida. Não foi uma loucura, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu restaurar o seu casamento e você olha, está cada dia pior. Ele prometeu, Ele vai fazer. Tenha atitudes de alguém que crê nessas promessas. Enche o seu coração de esperança. E viva com os olhos naquilo que é eterno, que é as palavras de Deus, e não naquilo que é transitório. Amém? Para termos saúde, sabia disso? Você tem que ter um coração cheio de esperança para você ter saúde no seu corpo. Provérbios 15, 13 a 15 diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. E Provérbios 17, 22 diz: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Esse termo resseca os ossos fala de doenças físicas. Quantos males nós temos visto atualmente por conta de doenças que começam na nossa mente, no nosso coração. Nunca se ouviu falar tanto de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de um monte de coisas. As crianças estão tomando antidepressivo. As crianças estão usando ansiolítico. Porque pela doença do coração, o corpo também tem ficado doente. Querida, você tem que ser cheia de esperança. Cheia dessa esperança que vem dos céus, para que o seu corpo tenha saúde, você seja plena.
A Bíblia fala que o nosso corpo, alma e espírito tem que se manter irrepreensíveis diante de Deus. Deus não esqueceu de nada. É o corpo, a alma e o espírito. Às vezes a gente que é cristã acha que a gente só tem que cuidar do espírito. E daí a gente ora, a gente jejua, a gente lê a Bíblia, a gente acha que só tem que cuidar do espírito. Mas a gente não cuida das nossas emoções. Então a gente vive amargurada, vive chateada com alguém, vive retendo o perdão, vive angustiada, vive ansiosa porque não está cuidando da alma. E daí o que acontece? O corpo adoece. A Bíblia fala que as nossas ansiedades têm que ser levadas à presença de Deus. Que nós devemos trocar o nosso fardo com Ele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, a Bíblia diz. Aprendei de mim, porque o meu jugo é manso e suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando a gente está angustiada, é para a presença de Deus que a gente vai? Ou é para o Facebook fazer aquele desabafo? É para o Instagram? É para a casa da vizinha? É para o WhatsApp? Ou a gente já sai reclamando, ou a gente já sai murmurando. Para onde nós vamos quando nós estamos com o coração angustiado? Se nós formos para a presença de Deus, querida, nós trocamos o nosso fardo com Jesus. Ele toma aquilo que nos sobrecarrega e nos dá o fardo dele, que é manso e humilde. E daí é possível você ter esse coração sempre em festa, que o texto diz. A Bíblia não fala aqui, que as situações favoráveis deixam o coração em festa. Esse texto ele não fala assim que os nossos dias felizes deixam o nosso coração em festa. Ele fala que o coração bem disposto está sempre em festa. É de dentro para fora. Às vezes a gente fala assim, quando essa situação mudar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu mudar de emprego, eu vou ser feliz. Quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquela viagem dos meus sonhos, eu vou estar realizada, eu vou ser feliz. Querida, não vai. Porque a gente troca os projetos. A gente alcança um, a gente não está mais satisfeito com ele, a gente quer outro, a gente vai só mudando de meta, dia após dia. Você consegue um emprego, daí você quer a promoção dentro do emprego. Daí você consegue a primeira promoção, você quer a segunda. Daí você já começa a olhar para o mercado e aquele emprego que você tanto desejou já não é mais o que você quer outro. É ou não é? Então não é as circunstâncias que deixam o nosso coração feliz. É a disposição do nosso coração em estar na presença de Deus e a deixá-lo aberto para que Deus coloque dentro dele a esperança que só Ele pode colocar. Amém? Para sermos felizes. Às vezes a gente acha que Deus só está preocupado em que a gente o sirva. Como um general de um exército. O que importa para Deus é que eu venha na igreja, que eu pague o meu dízimo, que eu leia a Bíblia, que eu jejue, que eu não fale mal de ninguém, que eu não mate, que eu não roubo, que eu não fumo. Querida, Deus quer te ver feliz. Deus tem prazer de te ver sorrindo. Deus tem prazer de realizar os teus sonhos. E Deus está preocupado com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com a sua alegria. Salmo 146, versículos 5 e 6 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Quer ser feliz? Se você for lá no mundo, você vai ouvir que para ser feliz, você tem que viver tudo que você desejar. Você tem que dar vazão aos seus sentimentos. Você não pode se dizer não. O mundo diz, se você tiver vontade, faça. Não se domine, não diga não para você mesmo, porque daí você vai ser feliz. Não está bom o casamento? Separa, troca de marido. Não é isso que o mundo fala? Não está bom o emprego? Chuta. Chuta esse emprego para longe, vai atrás de outro. Ele não te merece. Vai ser feliz. Te traiu, amiga te traiu? Manda ela embora, vai atrás de outra. Vai fazer uma viagem, vai curtir a sua vida. Essa é a receita de felicidade que nós temos do mundo. Mas a Bíblia diz que a felicidade é aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó e cuja esperança está no Senhor. Sabe por que você tem que ter esperança? Para você ser feliz. Você quer ser feliz, querida? Encha o seu coração da esperança que vem do alto. Tenha o Deus de Jacó como teu refúgio, como teu esconderijo, como a sua fortaleza, como a sua rocha. Tenha o Senhor como a sua rocha. Se esconda nele quando for preciso. Busque força nele, busque auxílio, busque conselho, busque a unção do Senhor na presença dele. Aí você vai ser feliz. E eu posso te dizer, mesmo antes do carro vir, mesmo antes do emprego vir, mesmo antes do marido vir, mesmo antes da prosperidade vir, você vai ser feliz. Porque é de dentro para fora.
Amém? Quantas desejam essa felicidade verdadeira? Amém? Para alcançarmos a promessa. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem, a felicidade aí de novo, que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Sabe por que você tem que perseverar e ter esperança? Porque Deus tem uma coroa para você. Coroa fala de recompensa, coroa fala de honra, coroa fala de reconhecimento. Às vezes a gente fica desesperada buscando reconhecimento das pessoas. O mundo de hoje é muito cruel com a mulher, porque a gente se compara demais com os padrões de beleza, com os padrões de mulher forte de hoje em dia. Esse lance do empoderamento faz com que você pense que você tem que ser profissional, mãe, ter ministério, ter sua vida, ser linda, perfeita, plena, estar sempre maquiada, estar sempre magra, estar sempre, na moda, perfeita, postando as suas fotos nas redes sociais para se manter ali na média. É um preço muito alto que se cobra hoje, de todo mundo, mas a mulher a gente tem que falar, olha, não é fácil não. Porque a gente tem que estar sempre plena, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre forte. É executiva, que a hora que chega em casa tem que cuidar do marido, da casa, dos filhos. Não tem nada contra isso, viu, querido? Eu trabalho fora também, trabalho bastante. Não tenho nada contra isso. O que eu estou dizendo é, do seu interior, do seu coração, se comparar com aquilo que você vê em outras pessoas, com aquilo que você vê em rede social. Você acha que vida de rede social é de verdade? Você acha que essas fotos que você vê na internet, dessas pessoas lindas, essas famílias felizes, vocês já viram na internet aquilo? Posta a foto da pessoa, de pessoas com depressão. Então essa daqui, 3 horas antes de cometer suicídio. A pessoa está sorrindo, está maquiada, está brincando, está numa festa. E ninguém sabe o que estava se passando dentro dela. Não busque ter um exterior perfeito para provar algo para alguém. Você não precisa provar nada para ninguém, querida. Nada para ninguém. Você precisa estar bem por dentro para você ser realmente feliz. Então, se você estiver passando por alguma provação, por alguma dificuldade, por alguma perda, por alguma tristeza, persevere. Porque Deus tem uma coroa para você. Não deseje a coroa que os homens têm. Não deseje o reconhecimento que os homens têm. Não deseje ser aceita somente pelos homens. Somente pelo círculo social que você vive. Nós precisamos ser aceitos. Como disse esse texto, persevera na aprovação, porque depois de aprovado, você vai receber uma coroa do Senhor. O nosso desejo de crescer e o nosso desejo de vencer tem um único objetivo. Queridas, tudo volta para o Senhor, já reparou? O seu objetivo de vencer essa aprovação não é só para você ficar bem. É para que você receba a coroa do Senhor e Ele seja glorificado. Amém? E a última coisa que eu marquei, por que nós devemos ter esperança? É para nós edificarmos a nossa família e as pessoas que nos cercam. Como eu falei agora há pouco, nós mulheres falamos e não cansamos de falar e continuamos falando e falando. Nós somos notadas onde nós vamos. A mulher, ela não passa despercebida. Aonde ela vai? Existem vários motivos para isso. Algumas pela sua beleza, algumas porque estão se insinuando, algumas pela sua inteligência, algumas pela presença que tem de Deus na sua vida. Mas o fato é, toda mulher, ela nunca vai passar despercebida, aonde quer que ela for. Então, queridas, nós precisamos usar isso, que foi Deus que nos deu. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou características em cada um. E nós, mulheres, recebemos esse poder de Deus, de influenciar positivamente ou negativamente os lugares onde nós passamos. A decisão é nossa. Agora, a Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas que a tola ou a insensata derruba a sua com as próprias mãos. Não tem meio termo, querida. Ou constrói ou derruba. Nós, mulheres, ou construímos, ou edificamos, ou melhoramos, ou nós destruímos, ou nós arruinamos. Você já reparou, quantas são casadas aqui? Você já reparou que quando você está bem na sua casa, está todo mundo bem? Está todo mundo feliz? Mas o dia que você acorda de TPM, irritada, estressada, parece que contagia. O marido fica irritado, os filhos brigam, os cachorros brigam, e a funcionária atrasa e dá problema no trabalho, porque você está tão irritada que parece que aquilo... Na minha casa é assim, pelo menos. Agora, se o meu esposo está irritado, mas eu sou uma mulher sábia, eu consigo ver aquilo de fora, usando Deus, o dom que Deus nos deu como mulheres, e começo a pensar que eu devo influenciar essa situação. Então, eu devo fazer algo para que
a minha casa fique em paz, para que a minha casa fique feliz. Daí você evita a discussão, você evita o conflito, você cuida para que aquela situação se mantenha sob controle. Agora, perde você, mulher, a estribeira. Acorda desanimado um dia, parece que tudo desanda. Esse é um dom que Deus nos deu. Porque Deus nos fez como administradoras da nossa casa, como ajudadoras do nosso esposo, como auxiliadoras do nosso esposo. Então, quando você se deixa influenciar por algo negativo, você pode ter certeza que naquele dia algo foi destruído ali. Porque essa decisão de ser a mulher sábia ou a tola não é algo assim, eu sou sábia, eu sou a mulher sábia todos os dias. Isso aqui, querida, a gente decide todo dia. Isso aqui é uma decisão várias vezes ao dia. Quando vem aquela palavra dura e você tem que decidir se você vai ser a tola que vai responder e vai iniciar um conflito, ou se você vai ser a sábia que vai relevar. Quando você está lá no seu trabalho e está todo mundo tenso, você vai ser a tola que vai ficar mais tensa e vai pôr lenha na fogueira, vai ficar todo mundo perdido, ou você vai ser aquela pessoa sábia que vai trazer aquela palavra, que vai acalmar todo mundo e vai organizar as tarefas para que tudo aconteça. Isso aqui é o dia inteiro que a gente tem que decidir. Não é fácil, né? Mas é o dia inteiro que nós tomamos essa decisão. Agora, já pensou você, mulher, com um coração sem esperança? Qual vai ser a influência? O que vai ser derramado de fora para as pessoas que estão ao seu redor? Se você não tiver esperança, o seu marido não vai ter. Os seus filhos não vão ter. Existem jovens, adolescentes, que quando vão prestar uma prova, quando vão estudar para um vestibular, eles já começam achando que eles não vão conseguir, porque é o que eles aprenderam. Dentro de casa, muitas vezes com os seus pais, a não ter esperança, achar que tudo é difícil, que não é para você, é para os outros. Então, o que é que nós estamos ensinando dentro da nossa casa? O que é que nós estamos ensinando para as pessoas que nos cercam? Nós estamos edificando ou nós estamos derrubando as pessoas que estão ao nosso redor? A nossa casa. A esperança tem feito com que nós construímos as coisas ou que nós destruímos. Nosso coração está cheio de esperança, ou nós estamos precisando que Deus injete mais esperança nessa noite, para que a gente possa fazer algo diferente, sermos diferentes e trazermos um impacto positivo. Amém? Recapitulando então, por que nós devemos ter esperança? Para não desanimarmos, porque Deus é fiel, para termos saúde no nosso corpo físico, para sermos felizes, para alcançarmos a promessa e para edificarmos a nossa família. Muito bonito, né? Lindo. Mas como a gente faz tudo isso? Como é que a gente faz para alcançar essa esperança? Como é que a gente faz para obter isso? Porque é lindo, Débora, eu quero. É um remédio que a gente toma? É uma oração que a gente faz todos os dias, em determinado horário, de joelho, virado para algum lado? Como é que é? É um exercício que eu tenho que fazer? Como é que eu obtenho essa esperança? O texto que nós lemos, o texto principal, disse assim, ó, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a maneira que nós temos para ter uma vida cheia de esperança é experimentar o amor de Deus através da comunhão com o Espírito Santo. Note que o texto diz, Deus derramou o seu amor, derramou. Você já derramou alguma coisa? Você já pegou um copo e começou a derramar? Derramar, querida, fala de abundância. Fala de algo sem medida. Deus derramou amor sobre nós. Isso quer dizer que Deus não deu um pequeno amor para você. E sabe como que Deus derramou? Ele entregou o filho dele. Quantas aqui têm filhos? Vocês entendem melhor ainda. Deus derramou o seu amor, derramando o seu filho na cruz. Entregando o seu filho na cruz. Então você não precisa sofrer pela falta do amor das pessoas. Pela falta de algo que você acha que deveria ter e não tem. Por uma situação financeira difícil. Por um problema no seu casamento. Por um problema no seu trabalho. Por um não que Deus te deu. Porque o maior sim que Ele poderia ter dado foi dado lá naquela cruz. Quando Ele derramou todo o amor dele sobre nós. Para termos esperança, nós precisamos experimentar desse amor derramado. O texto original desse versículo, para a palavra amor, ele usa o termo ágape. E essa palavra ágape significa, denota uma benevolência invicta e boa vontade inconquistável, que sempre procuram o bem maior da outra pessoa, independentemente do que ela faz.
Graças a Deus. É o amor autoconcedido, que dá livremente sem pedir nada em troca e sem considerar o valor do seu objeto. É um amor por escolha e não por acaso. Refere-se à vontade ao invés da emoção. Esse é o amor que Deus tem para nós. É um amor autoconcedido, que ignora o valor do objeto. Sabe o que isso quer dizer? Não importa o valor que você se dá. Não importa o valor que você acha que você tem. Para Deus, você tem todo o valor do mundo. E Ele escolheu derramar todo o amor dele sobre você. Não importa o que você fez no seu passado. Às vezes a gente tem um passado distante de Deus e a gente morre com essa culpa. A gente segue todos os nossos dias falando, ai, mas há tantos anos atrás eu fiz isso. Ou eu deixei de fazer. Querida, se livre do peso do seu passado. Se livre da culpa daquilo de errado que você fez. Se desembarace de tudo isso, como diz a palavra, e corra com perseverança ao Senhor. Corra com perseverança a esse amor, porque o amor que Ele tem para nós é sem medida. É incondicional. Como disse aqui, não existe nada que nós podemos fazer para conquistar. É inconquistável. Porque Ele decidiu te amar. Às vezes a gente acha que quando a gente peca, Deus ama a gente menos. Aquele dia que você passou um dia corrido, você não orou e não leu a Bíblia, você fala assim, nossa, hoje Deus está me amando menos. Aquele dia que você não falou de Jesus para alguém que você gostaria de ter falado, você acha que Deus te amou menos, querida. Não existe nada que você possa fazer para Ele te amar mais ou menos. Porque Ele decidiu te amar por completo, incondicionalmente. Independente do valor que você se dá. Ele se derramou sobre você. E como é que você tem um encontro com esse amor? Esse texto diz que é através do Espírito Santo. Queridas, tudo na nossa vida, tudo é através do Espírito Santo. Tudo que está escrito nesse livro aqui, ó, na Bíblia, todas as promessas, todos os conselhos, tudo aquilo que ela nos ensina, só é possível através do Espírito Santo. E sabe o que é maravilhoso? O Espírito Santo, sabe onde ele fica? Não é aqui na igreja. Viu? Não acho que é quando você chega aqui na igreja você vem encontrar o Espírito Santo. Ele mora dentro de mim e dentro de você. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele reuniu os discípulos e ele disse assim, eu vou para que depois que eu for, outro, e esse termo outro quer dizer outro do mesmo tipo que eu, da mesma essência que eu, venha. E ele vai ser o seu conselheiro, o seu consolador, o seu ajudador, ele vai te explicar as palavras que estão escritas no livro. Ele vai ser tudo para você, querida. E ele está dentro de você. Quando Jesus estava na terra, você tinha que viajar para encontrar Jesus, você tinha que segui-lo, você tinha que correr atrás dele, você tinha que entrar num barco, você tinha que estar no meio da multidão, você tinha que ser tocada por ele, você tinha que tocá-lo. Ele era uma pessoa que estava de corpo aqui. Quando ele foi e o Espírito Santo veio, é possível hoje, todas nós temos acesso a ele, dentro de nós, no seu quarto, no seu trabalho, naquela situação difícil com os seus filhos, naquela situação difícil com o seu marido, lá naquele hospital, quando você vai cuidar daquele ente querido que está doente. O Espírito Santo está lá com você, querido, isso é maravilhoso. O Espírito Santo está aqui, e não é porque eu estou aqui hoje, não é porque a pastora está aqui, não é por nada disso. O Espírito Santo está aqui porque Ele está dentro de você. Se você chegasse aqui para o culto e não tivesse ninguém, você poderia cultuá-lo sozinha, porque Ele está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E através de uma comunhão com Ele, como? Lendo a sua Bíblia, orando, jejuando, adorando, entrando no seu quarto, fechando a sua porta, como diz a palavra, e se levando o seu coração a Ele. Você está falando com o Espírito Santo, querida. Deus está dentro de você através do Espírito Santo. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Ele está dentro de nós. E Ele é maravilhoso. É Ele que nos leva ao arrependimento. É Ele que nos leva à justiça. É Ele que nos cura. É Ele que trabalha e que nos transforma. E é Ele que vai nessa noite revelar o amor de Deus para o seu e para o meu coração. Nessa noite eu creio que Deus vai nos revelar. E eu peço para que Ele faça isso. O seu amor de uma maneira como você nunca experimentou. Essa noite é noite de encontro com o amor de Deus. Eu não estou aqui para te dizer que você vai sair daqui, os seus problemas vão estar resolvidos, o seu milagre vai ter chegado e está tudo certo. Eu estou aqui para te dizer que Deus está aqui hoje para nos amar. Hoje Deus deseja demonstrar o amor dEle, para que você seja cheia de esperança, você não desista.
Não desista, querida, dos seus sonhos, dos seus projetos, das promessas de Deus. Não desista diante da enfermidade. Não desista diante do desemprego. Não desista diante dos nãos que você tem recebido. Não desista diante de uma casa disfuncional, quebrada, destruída, diante dos conflitos. Não desista, porque o amor de Deus pode te encher de esperança e você vai vencer. Você vai passar por isso. Você vai superar. É leve, momentâneo, e tudo isso vai te produzir uma glória que não pode ser comparada a nada. O último texto que eu quero ler com você, nós já vamos encerrar, está em Lamentações 3, de 19 a 26. Esse eu acho que é um dos textos que eu mais amo da Bíblia. E ele diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidas, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esse texto diz, eu considero os meus problemas. Eu me lembro dos meus pesares, eu me lembro das minhas aflições. Todavia, eu também me lembro daquilo que pode me dar esperança. Grande é o amor do Senhor. Grande é a sua misericórdia. Elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Bom é colocar a minha esperança no Senhor. E bom é aguardar em silêncio a sua salvação. É impossível, querida, ignorarmos os nossos problemas. É impossível esquecer a situação difícil. E eu não estou aqui para dizer que você tem que esquecer os problemas que você está passando ou ignorá-los. Eu não estou aqui para ignorar a sua dor ou minimizar os seus problemas. Mas eu estou aqui para te dizer que você deve considerá-los sim. Mas acima disso, você deve se lembrar daquilo que pode te dar esperança. Coloque-se em pé, por favor. Você deve colocar a sua mente naquilo que pode te dar esperança. E a única coisa, querida, que pode nos dar uma esperança real é o amor de Deus, revelado a nós pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. Não porque eu estou aqui, como eu já disse, mas porque ele está dentro de você. O Espírito Santo, ele habita, ele mora dentro de nós. E ele está aí falando com você nesse momento. Ele está aí nesse momento, feche os seus olhos. Ele está nesse momento falando aí ao seu coração. Te fazendo lembrar das promessas que ele te fez. Te dizendo que você não é fraca não, que você não precisa desistir, que você não é incapaz. O Espírito Santo está aí do seu lado, querida, te dizendo que você nunca esteve sozinha. Nunca. Sabe quando você achou que você estava esquecida? Quando você achou que você não ia conseguir, que você tinha sido abandonada, que você não tinha capacidade, quando você achou que ia morrer naquela situação difícil. Ele está aí te dizendo nessa noite que você nunca esteve sozinha. Ele sempre esteve do seu lado. Ele sempre esteve dentro de você te dizendo que Ele te ama, que Ele quer cuidar de você. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Eu não estou aqui para te prometer uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, uma vida sem tribulações. Até porque elas são importantes para o nosso amadurecimento espiritual. Elas produzem esperança, experiência dentro de nós. Mas eu estou aqui para dizer que nenhuma delas você esteve ou estará sozinha. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. E é Ele quem vai produzir esperança no nosso coração. Comece a pedir, querida, se você precisa, se você deseja, que Ele encha o seu coração de esperança nessa noite. Levante as suas mãos e comece a pedir para que Ele venha de maneira especial sobre você hoje. Comece a dizer, Espírito Santo, eu estou aqui, eu sou sua filha, eu sou pequena, eu sou incapaz. E muitas vezes eu tenho perdido a esperança, mas nessa noite eu recebo o seu amor. Espírito Santo, nessa noite eu desejo ter um encontro. Eu desejo ter um encontro com esse amor maravilhoso, com esse amor tão completo, com esse amor ágape de Jesus. Queridas, nessa noite, Deus deseja nos levantar do nosso desânimo, da nossa tristeza.
da nossa depressão, da nossa ansiedade, da nossa solidão. O desejo do Espírito Santo nessa noite é te levantar desse lugar que você tem andado escuro, sozinha. O desejo dele nessa noite é te levantar como uma referência, como alguém que tem esperança, como alguém que não desanima, como alguém que tem o poder de edificar os lugares por onde passa. Lembra das promessas que o Senhor te fez. Lembra das palavras que você já ouviu dele. Lembra de tudo aquilo que você já leu na Bíblia, promessas de cura, de saúde, de prosperidade, de intimidade com Deus, promessas de revelação do Espírito Santo. Todas essas promessas não são mentira, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 100% do que Ele te disse, Ele vai cumprir. E não é porque você é boa, não é porque você merece, é porque Ele nos ama. Ele decidiu nos amar e Ele abre os céus a hora que Ele deseja para intervir nas nossas causas. Não é sobre nós, querida, é tudo sobre Ele. Não é sobre o nosso esforço, não é sobre a nossa capacidade, é tudo sobre Ele, para Ele, por Ele, para Ele. Tudo aquilo que nós experimentamos de Deus é porque Ele decidiu nos dar. Não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais ou menos. Ele decidiu nos amar. E você não pode parar esse amor. Esse amor é incontrolável. Esse amor é irresistível. Esse amor é insubstituível. E esse amor nos abraça nessa noite. Receba o amor do Senhor sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, levanta as minhas irmãs aqui nessa noite. Levanta esses corações, Senhor. São corações quebrantados, são corações contritos, são corações que têm sede e fome pela tua presença, que estão aqui em sinceridade te buscando. Olha para as minhas irmãs aqui nessa noite, Espírito Santo, e derrame o teu amor, Deus. Ah, Deus, o teu amor nos conquista, o teu amor nos constrange, o teu amor nos anima, o teu amor nos fortalece, o teu amor nos levanta. Ah, Espírito Santo, o teu amor renova os nossos sonhos e nos faz crer, mesmo dentro de ambientes hostis, mesmo em ambientes de incredulidade, de desânimo, o seu amor nos fortalece, Deus. Senhor, assim como o Senhor me tirou diversas vezes da escuridão, da solidão, da tristeza, do luto, muitas vezes o Senhor restaurou meu coração em ambientes improváveis, em situações adversas, mas o Senhor me levantou. Eu profetizo isso aqui nessa noite sobre cada irmãzinha que está aqui, Deus. Aquelas, Senhor, que perderam alguém ou algo que elas amam, Senhor, em nome de Jesus, renova a esperança nessa noite. Aquelas que estão enfrentando problemas, Senhor, no seu corpo físico, enfermidades, em nome de Jesus, enche o coração delas de esperança, Senhor, e traz a cura em nome de Jesus. Aquelas que estão enfrentando dificuldades no seu casamento, na sua casa, com o seu esposo, com seus filhos, em nome de Jesus nessa noite, Senhor. Enche o coração de esperança, enche o coração de alegria para suportar a adversidade e vencer. Aquelas que estão enfrentando, Senhor, dificuldades no seu ministério, aquelas que estão querendo entregar, aquelas que estão querendo desistir, aquelas que estão dizendo que não são capazes de falar do teu amor, de te adorar, de te servir, de pregar a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, enche de esperança nessa noite. Aquelas que estão com dificuldades no trabalho, que têm sido perseguidas, que têm sido humilhadas, que não têm sido reconhecidas, em nome de Jesus nessa noite, renova a esperança, Espírito Santo. Renova a esperança, Espírito Santo. Fortalece os joelhos, fortalece as mãos, em nome de Jesus. Aquelas que precisam de um milagre do Senhor, uma situação que só o Senhor pode intervir, em nome de Jesus eu quero profetizar nessa noite, que o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza, e o Senhor é a resposta. Acaso há algo impossível para ti? Todas as coisas te são possíveis, Senhor, tudo te pertence. Então aquelas que estão enfrentando algo impossível diante dos homens, para o Senhor é possível. Nós colocamos essa situação diante de ti. Encha o coração da tua filha de esperança e traga o socorro que ela precisa, Senhor.
aquelas que têm enfrentado sentimentos e pensamentos que têm roubado a vida delas da tua presença, pensamentos, Senhor, de ansiedade, pensamentos de depressão, espírito de tristeza, espírito de suicídio, espírito de depressão, eu te repreendo no nome de Jesus e declaro que a vida de Deus está nesse lugar, que a vida de Deus está sobre as minhas irmãs e nenhuma delas vai desistir, nenhuma delas vai se entregar, nenhuma delas vai retroceder, porque a vida de Deus, assim como ressuscitou Jesus dentre os mortos, tem poder para nos ressuscitar, para nos tirar da tristeza, para nos tirar da morte, para nos tirar da angústia. Eu profetizo que cada uma viverá o teu propósito, Senhor, e será uma referência no lugar onde elas foram colocadas por ti, referência do teu amor, referência de alegria, referência de paz, referência de gentileza, referência, Senhor, de esperança, onde quer que elas forem, em nome de Jesus. Eu profetizo que os filhos serão abençoados pela vida dessas mulheres, que os esposos vão prosperar pela vida dessas mulheres, que saberão administrar o seu lar com sabedoria, com graça, com poder de Deus. Eu profetizo que essa igreja vai crescer e vai prosperar por causa da vida dessas mulheres, por causa da entrega delas, por causa do serviço delas, por causa da disposição do coração de fazer a tua obra, de se reunir aqui, de buscar as vidas que estão perdidas. Esse ministério vai crescer e vai prosperar por causa dessas irmãs, em nome de Jesus. Eu profetizo que a vizinhança delas vai ser contagiada por uma casa abençoada, por uma casa referência, por uma casa cheia da tua presença. Os filhos terão empregos bons, passarão nas faculdades que desejam e serão usados pelo Senhor, serão usados no ministério, serão usados na sociedade. Impactarão esse mundo por causa dos joelhos dobrados dessas mulheres, por causa das palavras sábias que elas terão dentro da sua casa. Eu profetizo que haverão curas espirituais, emocionais e físicas, por causa da fé dessas mulheres, por causa da esperança que enche o coração dessas mulheres. Oh Deus, essa cidade vai ser abençoada por causa dessas mulheres. Aquelas que trabalham no comércio, aquelas que trabalham em órgãos públicos, aquelas que trabalham em escolas, aquelas que trabalham no ministério, aquelas que trabalham em casa. Essa cidade será abençoada por causa dessas mulheres, em nome de Jesus. Senhor, porque não é para a glória delas, é para a glória do Senhor. É tudo por ti, é tudo para ti. É tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Querida, comece a adorar o Senhor nesse momento. Comece a exaltar o Senhor. Comece mais uma vez a dizer palavras de amor. Comece a elogiá-lo porque Ele é santo, Ele é bom, querida. O nosso Deus é bom. Essa situação difícil que você está enfrentando não é porque Deus é mau, não. Deus é bom e você vai sair dela mais forte. Você vai sair dela mais sábia, cheia da graça de Deus. Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Nós te amamos, Senhor. Espírito Santo, nós te amamos mais do que tudo. Nós te amamos mais do que todas as coisas. Tu és o nosso consolo, nosso refúgio, a nossa força. Em Ti, Senhor, nós colocamos a nossa esperança. Em Ti nós nos escondemos, Deus. Tu és a nossa felicidade. Tu és a nossa saúde. É tudo para Ti, Senhor. É tudo por Ti. Tudo para a Tua glória. Tudo para a honra. Para a glória do Teu nome. Jesus, Tu és o nosso amor. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o nosso Salvador. Jesus, Tu és a exata expressão do derramado amor de Deus sobre nós. Obrigada, Jesus, pela Tua entrega, pela Tua renúncia, pela Tua cruz. Obrigada, Jesus. Oh Deus, o Teu amor é tão grande, é tão grande. A palavra diz que nós não podemos nos esconder dEle. Ele é mais alto que os céus. Ele é mais profundo que o oceano. Oh Senhor, nos preenche nessa noite com o Teu amor. Espírito Santo, que as minhas irmãs possam a cada dia experimentar o amor do Pai. Que todos os dias, Espírito Santo, elas ouçam o Teu convite para estar no lugar secreto contigo, recebendo do Teu amor, desfrutando da Tua presença e crescendo, sendo edificadas pelo Senhor. Obrigada, Senhor, por essa igreja.
Obrigada por esse ministério. Obrigada por cada uma que serve aqui nesse ministério, Deus. Que esse ministério cresça nessa cidade, não para a glória própria, mas para a glória do Teu nome. Que muitos pecadores se arrependam aqui, que muitas pessoas sejam libertas e curadas nesse lugar, Deus. Levanta, Senhor, abençoa os pastores desse ministério com graça, com sabedoria, que nunca falte o óleo sobre eles, que nunca falte a Tua unção sobre os ministros de louvor, sobre as professoras das crianças, sobre os diáconos, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa esse ministério e os enche da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção. Nós Te amamos, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Foi um prazer estar nessa noite com vocês. Amém. Guarde essa palavra no seu coração, que a esperança do Senhor guie a sua vida, guie os seus pensamentos, guie os seus sentimentos. E você tem uma vida de vitória, de dentro para fora.